E mais uma vez, a Petrobras aumentou os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. O reajuste nas distribuidoras, que já está em vigor, foi de 18,8% na gasolina, 24,9% no diesel e 16,1% no gás de cozinha. Para falar com a gente sobre mais esse aumento da Petrobras, nós conversamos agora com Miriam Cabreira, que é presidenta do Sindipetro do Rio Grande do Sul e diretora da Federação Única dos Petroleiros. Boa noite, Miriam Cabreira. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Miriam, mais um aumento nos combustíveis, gás de cozinha. Miriam, onde tudo isso vai parar? Então, esse é o resultado da política de preços de paridade de importação, né? Então, o que acontece lá fora, o povo brasileiro tem que pagar essa conta. Foi resultado de decisão tomada do governo lá em 2016 e que continua com o governo de Jair Bolsonaro, que tem a ferramenta na mão para mudar isso, mas prefere não fazer, prefere manter o povo brasileiro pagando a conta. Miriam, o povo brasileiro já vinha pagando por diversos aumentos descontrolados da estatal e agora mais esse aumento que ninguém aguenta mais. Miriam, qual é o impacto direto que esse aumento agora vai causar na vida dos brasileiros? Esse aumento, né, é resultado de que a Petrobras estava represando os repasses. Então, se você verificar na refinaria que foi privatizada lá na Bahia, esses aumentos vinham ocorrendo, né? Então, esses aumentos vinham ocorrendo e agora e por conta, né, das instabilidades que nós estamos vivendo no mundo em função da guerra que está ocorrendo, né, lá na Ucrânia, os impactos nos derivados, nos preços do barril do petróleo, está elevando aí o preço dos combustíveis. E o resultado que nós, brasileiros e brasileiras, poderíamos estar numa situação mais confortável, uma vez que somos autossuficientes em petróleo, mas devido à decisão do governo e devido a decisões passadas de governos, né, de Michel Temer e inclusive de Jair Bolsonaro desde o início do mandato de não investir mais em refinarias, estamos aí nessa situação. Miriam, um aumento nas distribuidoras de 16,1% no gás de cozinha. O trabalhador, a trabalhadora, assalariado, já gasta absurdamente para comprar um bujão de gás de cozinha por mês. Esse impacto vai gerar ainda mais despesa e um impacto maior na vida desse trabalhador assalariado. Não há como conter tudo isso? O gás de cozinha é um dos aumentos mais absurdos que tem, porque a Petrobras poderia perfeitamente ter uma outra política de preços, especialmente para o gás de cozinha. Nós temos estudos que colocam que o impacto na geração de caixa na Petrobras e no próprio lucro da Petrobras seria mínimo se a Petrobras não praticasse o PPI no gás de cozinha, se ela aplicasse um outro tipo de controle dos preços, né, de cálculo para os preços, que fosse mais acessível para a população, mas como foi decisão, né, priorizar o valor ao acionista, ou seja, gerar lucro para pagar dividendos aos acionistas, é o povo brasileiro que está pagando essa conta. Então, sim, esse é um dos aumentos mais injustos porque atinge principalmente as parcelas de mais baixa renda da população. Ou seja, não interessa quem vai sofrer, o interesse é pagar dividendos para os seus acionistas, né, Miriam? Exatamente, essa é a atual gestão da Petrobras, é assim que ela pensa. Miriam, vamos falar um pouco, por exemplo, da desregulação dos preços. Aqui em São Paulo já está uma loucura. Ontem mesmo, no anúncio, postos já não vendiam mais gasolina, já esperando para poder repassar esse preço na bomba. Mas a gente já vê, por exemplo, preços do combustível, da gasolina, por exemplo, no Acre, já tem postos cobrando R$ 10 o litro da gasolina. Como é que faz para trabalhar essa questão? Um preço aqui no sul, um preço no norte, outro no nordeste? Como que faz para controlar tudo isso? Então, né, antigamente, quando nós tínhamos a BR Distribuidora como uma empresa estatal, ela atuava justamente na distribuição mais homogênea dos derivados e para ter um certo controle nos preços, para não ter essa disparidade
das regiões mais distantes do país, das regiões produtoras, né? Como no momento não existe mais esse agente, né? Então a BR Distribuidora foi privatizada e hoje na distribuição todos os agentes são privados, esse mercado está completamente à mercê dos interesses das distribuidoras. Então, é por isso que a gente vê essas disparidades no preço, esse aumento já antes mesmo do repasse do aumento. Então, é a falta que faz a BR Distribuidora como um agente na concorrência para ajudar a controlar os preços. Miriam, a inflação já é recorde no mês de fevereiro. E essa inflação, ela atinge e consome mais o assalariado, poder de compra do trabalhador vai lá embaixo. Esse aumento agora, anunciado pelo governo Bolsonaro nos combustíveis no gás de cozinha, tende a impactar ainda mais a inflação e também nos transportes. Você pode falar para a gente sobre essa questão? Então, agora, na verdade, o governo Bolsonaro está se aproveitando da questão da guerra na Ucrânia e colocando a culpa de que é isso e que nós vamos ter que, vamos dizer assim, aceitar, né? Então, eu vejo muito esse tipo de defesa, né? Que se não fizesse o aumento, risco de desabastecimento, etc. Mas isso tudo é decisão do governo. Existem outros recursos para o governo tentar minimizar esses impactos, né? Ou fazer de forma diferente, como nós já estamos denunciando desde 2016 a questão do fim do preço de paridade de importação, porque é uma verdade que tudo está subindo, a inflação está alta, mas tem alguns itens que estão pesando mais. A inflação, na verdade, ela é desproporcional. Né? Teria que fazer uma conta, até porque o tanto que subiu a gasolina, o tanto que subiu o gás de cozinha e os alimentos, impactam mais em quem recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos. Né? Então, deveria ser feita, assim, uma política diferenciada, justamente porque a população está perdendo poder de compra muito grande, muito mais do que esses 10% de inflação oficial que está sendo colocado aí. Sem contar que também tem impacto nos alimentos, também é referente à questão dos fertilizantes, né? Miriam, vamos falar dessa questão agora, dessa política de preço da Petrobras que atrela o preço dos combustíveis aqui no Brasil ao dólar, né, ao mercado internacional. Por que isso acontece e se de fato é necessária essa política praticada atualmente de preço pela Petrobras? Bom, a verdade é que não precisa acontecer, tanto que não era assim até 2016, que foi quando foi retirada, né, do poder a presidenta Dilma e foi o Michel Temer assumiu. Foi aí que houve a mudança de política de preços e de lá para cá ela vem sendo praticada. E por que, que a gente afirma que não precisa ser assim? Porque o Brasil investiu no desenvolvimento, na descoberta e no desenvolvimento do pré-sal para sermos autossuficientes em petróleo e vínhamos investindo em ampliação e construção de novas refinarias para sermos autossuficientes em derivados. Então, com a Operação Lava Jato, várias dessas obras foram paradas, foram descontinuadas, também veio a questão da privatização de refinarias, tudo isso já a partir de 2016. E, então, essa decisão política é o que tem levado a Petrobras e o Brasil a pagarem o preço de paridade de importação, ou seja, nós estamos nos comportando como se fôssemos um país que não tem petróleo, sendo que nós temos petróleo suficiente para nos abastecer e ainda para exportar. Miriam, para a gente finalizar o nosso bate-papo, como é que está a luta dos petroleiros em todo o Brasil contra essa política de preço da Petrobras e mais, né? Para que, de fato, eles não coloquem a Petrobras e forneçam, ofereçam de bandeja a Petrobras aí para o capital internacional. Essa luta continua, né? A Petrobras ela colocou 8 refinarias à venda a partir de 2019. Dessas 8, conseguiu dar andamento em 3 processos: a RLAM, que é na Bahia, a REMAN, que é em Manaus, e a usina de xisto no Paraná. A RLAM, então, é a que foi mais adiantada no processo. E hoje, se nós quisermos saber como vai se comportar um mercado que tiver a sua refinaria privatizada, é só olhar o caso da Bahia, né? Porque o mercado é regional, privado,
é um monopólio regional privado, certo? Então, a luta dos petroleiros continua, porque nós estamos denunciando isso desde o início desse processo, que o que estava sendo vendido era um mercado consumidor, porque é um mercado cativo, né? Nunca existiria a prometida concorrência, né? E mesmo que nós estamos vendo agora essa concorrência seria falha, por quê? Porque ela sempre dependeria do mercado exterior e da volatilidade do mercado exterior. Então, o mais garantido para o povo brasileiro é ter a Petrobras em todo o Brasil como uma empresa integrada, né, do poço ao posto, para garantir o suprimento de petróleo e o suprimento de derivados e de fertilizantes para o povo brasileiro não pagar a conta das guerras e outros eventos externos aí que estejam ocorrendo. Miriam, obrigado pelo bate-papo aqui com os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esclarecendo aí essa política de preço absurda da Petrobras. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. O nosso momento cultural de hoje é com a cantora, compositora e pianista e educadora musical paulista Manu Cavalaro. Ela está lançando o seu terceiro trabalho, o segundo autoral, Canções para Iluminar o Mundo. Vamos acompanhar.